Ok. Remédio biomagnético informacional. A, a ideia principal desse projeto foi de começar a desenvolver ou seguir a trilha dos grandes pesquisadores nessa área, que criaram dispositivos chamados dispositivos radiônicos, que nós vamos falar isso lá na frente, né? E que culminaram com equipamentos de alta performance hoje, onde preponderantemente a ideia, o pensamento, a ação psíquica do operador intercalada por uma estrutura biogeomagnética propicia uma condição, por exemplo, dentre outras coisas, favorável ao aparecimento de um processo de cura. Tá? Recentemente nós tivemos essa oportunidade de ver esse trabalho, que para mim foi surpreendente, tanto nos dados obtidos através dos estudos feitos pelo CAPC de forma independente, com o dirigente da casa, e aquelas pesquisas que eu pude fazer individualmente, coletando dados e fazendo entrevistas com o paciente durante alguns momentos, assim, de forma muito, muito discreta e tudo mais, e eu acabei percebendo o grande efeito que dispositivos com características muito, muito peculiares são capazes de transferir informação, conteúdo informacional de um, de um, de um ponto a outro. Né? Dois dispositivos que eu considero assim surpreendente é esse ligado ao iodo, onde uma fonte de um transmissor de rádio, praticamente, que é essa característica, é capaz de modular, gerar, através de processo de evaporação, uma estrutura, uma informação, uma arquitetura capaz de sensibilizar uma bobina. Nós tivemos o privilégio de, através de alguns cálculos, feitos inclusive por um dos engenheiros do ITA, que é meu amigo e que o cara é um cabeção e tem uma alta performance, ele conseguiu fazer para mim os cálculos de alguns indutores que são capazes de fazer esse registro com muito mais precisão. Tá? Mas afinal de contas, como é que essa história ela funciona? Tá? As nossas redes neurais, o nosso cérebro, né, ela funciona com um padrão matemático. Esse padrão matemático o que a gente chama de um algoritmo. O algoritmo é um conjunto de processos matemáticos que você entra com uma quantidade de dados, esses dados são processados e ele te oferece uma saída. Né? Um algoritmo pode ser uma simples equação algébrica ou chegando até processos de altíssima complexidade. Tá? O nosso cérebro hoje, o nosso cérebro evoluiu para a bagatela de 100 milhões de neurônios e ele produz simultaneamente 100 trilhões de sinapses. Tá? As sinapses são as habilidades, são as funções que são responsáveis por induzir no nosso corpo as suas funções e as suas habilidades. O batimento cardíaco, o piscar dos olhos, o ato de falar, ouvir, o ato de sentir, o aroma, as nossas habilidades mecânicas, tudo isso tem a ver com essas sinapses, que são as comunicações existentes entre os neurônios no nosso cérebro. Essas comunicações neuroniais, essas informações que são transmitidas pelos neurônios, né, elas são passíveis de serem controladas em algumas situações. Algumas delas são responsáveis pela criação de determinados funcionamentos do nosso organismo que são responsáveis pelo nosso processo de cura. Então, quando a gente olha para uma determinada situação no nosso corpo
Essa situação, por exemplo, é uma situação muito repetitiva, tá? Pode ter certeza que este hábito foi criado por um conjunto de sinapses no nosso cérebro e que produzem, através dos neurotransmissores, um hábito, um costume, um cacuete. Então, se isso serve para fazer com que o nosso corpo funcione de um determinado jeito, eu posso treiná-lo para que ele funcione de um jeito que me seja conveniente. Predominantemente, por exemplo, quando eu quero ter saúde, quando eu quero ter bem-estar e tudo mais. Então, mas como é que isso funciona? Toda vez que existe o aparecimento, toda vez que existe uma sinapse, tá? ela vai ocorrer dentro de um ambiente onde existe quase, como é que a gente pode falar? Como se fosse uma faísca entre um neurônio e o outro, né? Esse ambiente de centelhamento produzido pela sinapse de neurônio, ela gera um campo magnético modulado. Se eu produzir um campo magnético modulado externo, eu sou capaz de alterar a sinapse do meu cérebro. Eu sou capaz, através de desativando as informações ou ativando as informações, eu posso criar novas realidades no meu cérebro. Tá? Então, funções e disfunções ou anomalias, elas são resultados de uma atividade neuronial, tá? Quer seja no nosso cérebro, quer seja através de resultados remotos que estão sendo produzidos nos nossos órgãos, tecidos ou células. Lê-se aqui também o aparecimento, o surgimento do câncer. Tá? Só que nós temos um detalhe interessantíssimo sobre isso. Toda vez que eu preciso gerar um campo magnético, eu preciso ter um ambiente arquitetonicamente adaptado para isso. O grande segredo do bom funcionamento dos organismos vivos, esse do qual nós somos parte integrante, é a quantidade de água existente dentro desse sistema. A água é o único elemento no planeta, é o único elemento, pelo menos naquilo que a gente conhece do universo, que é capaz de se modificar mediante a interação com o campo magnético. Essa modificação não significa que ela fica magnetizada, como, por exemplo, um pedaço de ferro no contato com o ímã. Ela altera a sua estrutura bioquímica, ela altera a sua arquitetura. Na medida que essa arquitetura é modificada, ela acaba interferindo positivamente, negativamente, especificamente sobre as funções do nosso corpo. Então, na medida que eu tenho a água do meu corpo com informações adequadas ao seu bom funcionamento, o meu corpo tem um bom funcionamento. Os meus órgãos, as minhas vísceras, os meus tecidos, as minhas células. Ok? Caso contrário, ele pode, da mesma forma, independente de eu ser bonzinho ou malzinho, as coisas vão funcionar com base na condição estrutural que a água do meu corpo apresenta. A partir dessa premissa, alguns tipos de água hoje nos remete a um entendimento de que estas referidas águas, com a sua peculiaridade bioquímica, com a sua peculiaridade físico-química, ela é capaz de sustentar determinados tipos de informação. A presença de enxofre na água tem uma função dissolvedora. Ela é desmaterializadora, sobretudo de formas astrais, psíquicas. Ela tem assim, uma ação de asepsia. Aquelas águas minerais que têm as carbonatadas e alcalinas, elas têm uma função muito mais estruturante. Tá? Então, formas de pensamento de alto tensor vibratório, ou formas de pensamento que são construtivas, elaboradas e com propósitos definidos e específicos, as águas minerais carbonatadas
e alcalinas, quando ingeridas, elas favorecem esse tipo de ação. Por outro lado, as águas ferruginosas, ou seja, aquelas que têm a presença de íons de ferro na sua composição bioquímica, elas são as chamadas águas carreadoras. Elas conseguem não só se modificar magneticamente, mas elas também conseguem levar para os, os mais diversos pontos do nosso corpo energia e informação. As águas radioativas, que são águas que apresentam traços de materiais ouro, polônio, tório, urânio, radônio, traços das radiações produzidas por esses materiais, essas águas são capazes de produzir alterações no DNA. Ela mexe, sobretudo, com o nosso DNA ancestral. Aqueles elementos que nós trazemos de encarnações passadas e ficam agregados no nosso DNA, esse tipo de água, com essas características físico-químicas, quando tratadas adequadamente, elas são capazes de produzir esses efeitos. Tá? Então, como é que isso funciona tecnicamente falando? Todas as vezes que eu tenho um campo magnético, eu tenho água, um campo magnético, e eu intercepto esse campo magnético que está sendo flechado para essa água, ele modifica de alguma maneira a estrutura físico-química da água. Essa estrutura físico-química, eu vou repetir, altera a arquitetura da água. Então, alterando a sua arquitetura, ela fica propícia a armazenar um determinado tipo de informação. Toda vez que eu ingiro essa água, a água do meu corpo toma contato com essa informação, com a insistência e com o passar do tempo, ele vai passar a se comportar dessa maneira. Se eu faço isso de forma absolutamente ordenada, se eu faço isso de forma ordeira, tá? Levando energia, vibração e informação, tá? Eu sou capaz de produzir modificar essa água artificialmente, com propósitos muito bem definidos. Eu quero lembrar aqui que energia, vibração e informação são os três pilares capazes de produzir uma alteração dentro de um sistema. Todo e qualquer sistema que precisa ser modificado, eu preciso imprimir nesse sistema uma certa quantidade de energia. Para que as informações cheguem até esse sistema e essas informações sejam processadas, eu preciso que elas vibrem dentro de uma determinada frequência. Sem isso, não acontece qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de alteração. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu quero impregnar ou mexer, também gravar uma informação numa mídia magnética. Essa ideia surgiu já tem mais de quase 30 anos, essa ideia. Ela foi desenvolvida inicialmente na Alemanha, era um segredo guardado às 7 chaves, e nós, por insistência, por teimosia, conseguimos chegar a um protocolo, a um dispositivo que pudesse agora também gravar essa informação em uma mídia magnética, um cartão magnético. Então, a arquitetura, por exemplo, de uma molécula capaz de, sendo interceptada por um campo magnético, eu consigo fazer com que esse campo magnético module ou vibre de uma determinada maneira. Essa condição específica fica impregnada na mídia magnética, na tarja magnética do cartão. Eu só queria fazer uma referência àqueles que no passado tiveram uma significante importância, especificamente a figura do Dr. Albert Abrams, que
através dos seus estudos, ele fez a simples e seguinte observação: toda vez que um organismo vivo apresenta um determinado tipo de doença, um determinado tipo de anomalia, a impedância do sistema aumenta. O que é a impedância? É a capacidade que o sistema tem de impedir a passagem da corrente elétrica. Toda vez que a corrente elétrica fica diminuída, por alguma razão, na circulação do nosso corpo, todo o funcionamento do nosso corpo fica prejudicado. A partir daí, eu preciso modificá-lo de uma tal forma, ou eu preciso entender como é que ele está funcionando para fazer com que eu consiga alterá-lo externamente e jogar essa informação para dentro do corpo para que ele volte a funcionar de novo. Essa foi a ideia primeira da Radiônica. Então, quando nós propusemos a ideia de formar ou de criar um dispositivo capaz de impregnar um princípio ativo na água, de impregnar um princípio ativo num cartão magnético, de fazer com que a informação do cartão magnético fosse do cartão para a água, tudo, aí a coisa ficou um pouquinho mais, não é complicada, a ideia é simples, mas a parte processual ela é mais delicada. Então, quando nós desenvolvemos esse equipamento, e esse equipamento já é uma evolução de dois outros que a gente já havia feito, ele foi feito com um objetivo específico de ser usado para trabalho de tratamento dentro do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, a pedido do dirigente da casa, bem como experimentar a impregnação do hiperroxo, do Lapachol, em cartão magnético. Ao invés do indivíduo utilizar ele na sua forma concentrada, depois na sua forma homeopática e depois na sua forma magnética, que é essa que nós estamos apresentando agora aqui. Esse protocolo foi o que deu início a todo esse estudo. Então hoje o equipamento, que é esse que você está vendo agora, ele tem essa pegada, né? Ele grava essa informação na água e grava essa informação em cartão magnético. Do cartão magnético também eu posso gravar para a água. Como é que isso é feito? Tá? Internamente ele tem um circuito. Esse circuito ele tem algumas características. Ele simula internamente na sua configuração. Ele tem uma glândula pineal que é responsável pela modulação de toda a atividade cerebral de altíssimo tensor vibratório. É a glândula que faz a interface com as sinapses específicas do nosso cérebro. Ela se conecta com frequências de altíssimo tensor, ela se relaciona com inteligências que estão fora do corpo físico, tanto do paciente quanto de entidades espirituais que muitas vezes vêm no concurso de nosso auxílio, tá? Além de outros dispositivos moduladores. Existe um conjunto de antenas que foi desenvolvida na época da Guerra Fria, que são as chamadas antenas que são emissoras de onda escalar, né? Essas foi o único tipo de antena que foi capaz de mexer com a arquitetura da água, porque a água não se sensibiliza só com o campo magnético. Então, para pegar a água e fazer com que a água se modifique, eu preciso não só de um campo eletromagnético, tá? que produza a vibração da água, mas eu preciso de uma onda escalar que é responsável pela sustentação da informação. Energia, vibração, informação. Repetindo esse trinômio. E aí nós montamos esse kit. Esse kit ele tem o seu gabinete,
com todos os seus dispositivos de acionamento e ajuste, né? Ele tem as lâminas coloridas que vão filtrar a luz que vai ser impregnada na água. Essa ponteira captadora, ela tanto serve para receber informação, como também a informação de fora de um paciente, para que ele venha, as suas informações sejam capturadas pela máquina, ou depois de ajustada a máquina, essa informação pode ser transmitida para ele, né? Nesse equipamento em particular, a forma emissora e captadora estão curto-circuitadas. Eu faço a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? Um negocinho que eu montei aí dentro do eletrônico, um dispositivozinho eletrônico que ele faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Tem um becker, um copinho de vidro, né, onde eu posso colocar a água, por exemplo, a fonte de alimentação, o equipamento ligado na tomada, tá? Tem uma placa de sintonização, que isso será utilizado posteriormente em outra área de pesquisa, que eu espero que seja até o meados desse ano, tá? E os cartões magnéticos com as identificações do paciente para que ele possa levar para casa o seu cartão e fazer a terapêutica, como a gente vai explicar agora, tá? Então, como é que você faz isso? Esses dispositivos você vai conectar a fonte na entradinha específica da fonte na lateral do gabinete, tá? Já pode deixar ele conectado na tomada. Okay? Tem o plug, um plugzinho fêmea, macho fêmea, que você conecta a ponteira captadora de cobre. A partir daí você vai ligar a máquina. O botão de ajuste de cores, você não precisa mexer. Todos os ajustes dos botões em zero, tá? Zera todos os botões. E as chaves, esses dois interruptores que aparecem no painel, voltados para baixo. A chave 1, campo mental, e a chave 2, radon. Essa, tá? Você lembre-se de uma coisa: o equipamento deve permanecer ligado o tempo inteiro. A luzinha campo mental, o LEDzinho, verdinho, campo mental, deve permanecer permanentemente aceso. Bem, vamos então agora ao acolhimento ao paciente. Obviamente ele já nos foi recomendado através do seu prontuário, e a partir daí ele é colocado delicadamente na maca. Esse acolhimento pode ser preferencialmente feito por dois técnicos com igual habilidade, tanto na operação na maca como, obviamente, habilidade técnica mediúnica para fazer os procedimentos que seguem, né? Então, ao acolhê-lo na maca, eventualmente dar algumas explicações introdutórias para ele, no sentido de fazer com que ele participe, com que ele faça parte agora desse procedimento. A partir dessa etapa de operação do trabalho, você vai já estar com o equipamento previamente ligado, né, na condição do campo mental, já as duas chavinhas baixadas. Então cria-se entre você, técnico operador, entre o equipamento e o indivíduo, o chamado campo mórfico. Esse campo mórfico, ele tem a capacidade de estruturar psiquicamente uma intenção, uma vibração, uma informação. Bom, então, o que é feito a partir de então? Com base naquilo que nós temos no prontuário do paciente, né, nós vamos fazer o ajuste da máquina com base no índice descrito na parte introdutória do manual. Tá? Apenas como ilustração, vamos imaginar que o paciente traga um problema relacionado à garganta. Tá? Então, a garganta, o índice para o equilíbrio da garganta é 9,66.
Então, a sequência de botões, sempre o primeiro botão vai ficar no 0. Sempre o primeiro botão vai ficar no 0. Segundo botão, 9. Terceiro botão, 6. Quarto botão, 6. O quinto e o sexto no 0, conforme descrito. Então, essa é uma maneira de você fazer esse ajuste. Um outro exemplo é o caso das glândulas peptídicas. Tá? O índice de correção, o índice frequencial, o ajuste para o bom funcionamento dessa glândula é 23503. Como é que a gente faz esse ajuste no equipamento? Primeiro botão, sempre 0. Segundo botão, 2, 3, 5. Quinto botão, 0. Sexto botão, 6. Feito este ajuste, nós vamos solicitar ao paciente que segure o bastão captador emissor, que está já previamente conectado à máquina, ao tempo que o outro operador aplica o passe karmativo. Um passe karmativo que é indispensável nesse momento. Esse passe karmativo vai manter estável o tensor vibratório, manter estável a situação do campo mórfico. Dependendo da área a ser aplicado a ação terapêutica, nós vamos fazer agora o sequenciamento dessas informações, fazer com que ela passe por um filtro cromático que vai se ajustar, se acomodar especificamente na área afetada. Então, as áreas, por exemplo, a área do baixo ventre e o sistema muscular, o filtro é o vermelho. Gênito urinário e reprodutor, laranja. Digestivo e todos os seus atributos, intestino, baço, pâncreas, estômago, enfim, amarela. Fígado, vesícula biliar, que é anexo ao aparelho digestivo, verde, coração e a região peitoral pulmonar verde, e alto da pescoço e alto da cabeça e ombro azul. Então essas áreas recebem informações com muito mais facilidade, elas se suportam e se sustentam quando essas informações estão arquitetadas dentro desses padrões frequenciais. Beleza? Então, a partir daí nós vamos fazer essa impregnação na água e ao mesmo tempo fazer a impregnação no cartão. Tá certo? O tempo de gravação é de aproximadamente 3 minutos. Né? Lembrando que o cartão tem que estar com a tarja magnética enfiado para dentro da máquina e ela como se ela fosse voltada para você, voltada para a frente do painel. Terminado, você vai anotar o nome do paciente no cartão, já deixa anotado o índice, você pode explicar para ele o que aquilo representa, tá? E vai passar agora a fazer as recomendações específicas. Você vai oferecer essa água a ele dizendo que essa água tem uma característica vibracional, informacional, ela tem uma arquitetura. Vai depender da capacidade de compreensão da pessoa. Por favor, não seja tão prolixo a ponto de deixar a pessoa embasbacada com aquilo que você fala. Ou também não dar nenhuma informação, não é legal. Né? Então a pessoa vai tomar essa água, diga que essa água está imantada, que essa água agora tem uma característica que vai trabalhar favoravelmente junto do seu corpo e, enfim, essa é a função. Tá? A partir daí, você vai orientar a pessoa a manter o cartão junto ao corpo, na altura do peito, durante o dia todo. Se for uma senhora, pode colocar dentro do sutiã. Tá? Se você quiser ainda, pode sugerir ao paciente que faça um furinho no cartão e ele fica pendurado na altura do timo.
Se ele usa camisa, permita que ele mantenha isso dentro do bolso da camisa, sempre com a tarja magnética voltada para dentro. O ideal é que a tarja magnética fique em contato com o corpo, tendo em vista que o tamanho desse campo magnético é muito pequeno, é um campo magnético débil, né? Então ele precisa ficar em contato com o corpo. Durante a noite, ele tira o cartão, coloca o cartão em cima de uma mesa, de um local onde não tenha nenhum tipo de assédio magnético ou de eletroeletrônico, e a partir daí, nessas 12 horas seguidas, pelo princípio da corrente de convecção, essa água vai ficar vai ficar imantada com a informação gravada previamente no cartão. De manhã ele toma essa água e coloca o cartão no corpo. Esse procedimento deve durar aproximadamente 40 dias ou mais. Bom, então, nós temos inúmeras propostas a fazer a partir daí, com base nessa rotina de trabalho. É importante ressaltar que o remédio biomagnético informacional, ele foi a pedido da direção da casa, por orientação específica, para que esse trabalho fosse oferecido ao Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Então, o nome, a rotina de trabalho, o procedimento é de uso exclusivo do Núcleo Espírita Nosso Lar e do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. Ok? Então, ficamos assim. Saudações.